Olá, tudo bem? Na última aula de abordagem por telefone, nós dissecamos os 7 pontos essenciais para um telefonema eficaz. Não com uma mera lista de tarefas, mas sim com uma sequência orquestrada para maximizar a eficácia do contato inicial. Nós compreendemos que a utilização inteligente de recomendação, por exemplo, é uma alavanca poderosa para transferir a confiança, reduzindo assim a resistência natural de um contato frio e esquentando a conversa desde o primeiro instante. Nós vimos que o nosso foco nas ligações deve ser sempre na informação, na criação de curiosidade e no empoderamento do cliente potencial para a tomada de decisão, aliando-se perfeitamente com a lógica de não apresentar soluções antes de construir a necessidade. Vimos que cada etapa do nosso funil de vendas não deve ser tratada de forma isolada, mas um elo vital que nos conduz ao próximo passo lógico. Esta é a fórmula para uma comunicação de impacto. Na aula de hoje, aprenderemos a dominar prevenção de objeções. Aprenderemos que eles são sintomas de valor não construído e não meros obstáculos. A chave é aprofundar a necessidade do cliente com perguntas de implicação e necessidades de solução, antes de oferecer propriamente a solução. Assim, nós transformamos a resistência inicial em um desejo genuíno, tornando a cura muito mais eficaz que o tratamento. Nós vamos entender todos os detalhes nos slides seguintes. Chegamos a uma das aulas mais críticas e, para muitos, desafiadoras, que é a gestão das objeções. É muito importante saber que as objeções fazem parte do negócio. Aceite-as com naturalidade. Mas não basta aceitar, precisamos sim dominá-las, né? De uma forma geral, as objeções são criadas pelo próprio vendedor que oferece uma solução antes mesmo de construir o valor. Neste módulo, nós vamos aprender a prevenir, a entender os tipos de objeções e a utilizar as técnicas mais eficazes da Deep Energy para transformá-las em oportunidade. Agora eu te convido a quebrar um mito. Aquela ideia de que quanto mais objeções, mais fácil vender é, na minha opinião, é um engano. Definitivamente eu não concordo com essa afirmação. Na verdade, as objeções são a barreira e, pior, são frequentemente criadas por nós mesmos, vendedores, quando oferecemos uma solução ou uma vantagem antes de ter construído valor suficiente na mente do cliente. Pense na analogia com a febre. Lidar com a febre ou o sintoma sem tratar a causa, a bactéria, não cura a doença. Da mesma forma, aprender a lidar com objeções sem entender por que elas surgem é ineficaz. A nossa meta é prevenir as objeções construindo valor. Como? Através de perguntas que faremos. E aqui está a chave para a prevenção das objeções. Qualquer produto pode ser definido por característica, por vantagens e por benefícios. Quando tratamos de características, que são os fatos e dados, eles podem gerar preocupações de preço, especialmente em um produto de alto valor agregado. Quando falamos de vantagens, como um produto pode ajudar, são o principal gatilho para objeções. Por quê? Porque você está oferecendo uma solução antes que o cliente perceba o valor do problema que ela resolve. E, por fim, os benefícios, que atendem a uma necessidade explícita do cliente, geram apoio e aprovação. A nossa meta é sempre chegar ao benefício, mas isso exige um passo anterior, o desenvolvimento da necessidade. Nós vamos entender e exemplificar como faremos o desenvolvimento da necessidade para atender às objeções do cliente. Agora, vamos entender o principal motor para a prevenção das objeções, com o uso da metodologia DEEP. O seu propósito é transformar necessidades implícitas, tais como problemas e dificuldades do cliente, em necessidades explícitas, desejo claro por uma solução. O processo é: começamos com poucas perguntas de situação, apenas para contexto. Em seguida, usamos perguntas de problema para identificar as dores do cliente. E a magia acontece com as perguntas de implicação. Elas fazem o cliente perceber a verdadeira gravidade e as consequências do problema. E, finalmente, as perguntas de necessidade de solução fazem o cliente expressar por si mesmo o valor de resolver o problema. Depois de todas as perguntas DEEP, quando o cliente diz, eu preciso disso, você não terá mais nenhuma objeção para ser tratada, mas sim
o desejo real do cliente obter a tua solução. Vamos a um exemplo prático. Vamos pensar nas 3 perguntas para um cliente que está com problema de sustentabilidade, por exemplo. A perguntas de situação. Vi que a sua empresa está muito engajada com a sustentabilidade, participando inclusive do Pacto Global da ONU, não é mesmo? Parabéns pelo engajamento. Vamos para as perguntas de implicação. Você sabe que para aquelas empresas que não geram a sua própria energia, como a sua, a energia elétrica consumida é um grande emissor de carbono, gerando uma série de consequências para a sua empresa, não é mesmo? Aí você vai para a pergunta de necessidade. Você conhece o certificado de energia renovável chamado de I-REC? Com esse certificado, você pode comprovar que a sua energia consumida é renovável e sem emissão de carbono, podendo ser de grande impacto nos seus programas de sustentabilidade. Posso te falar um pouco mais sobre como se beneficiar desse certificado? Assim você conduz o seu cliente a uma necessidade explícita para posteriormente oferecer a solução. Entendeu? Agora, vamos falar um pouco mais sobre os tipos de objeção. Classificamos objeções em 3 tipos, em forma de perguntas, explícitas e vagas. Cada uma exige um tipo de resposta mais apropriado. 2 técnicas poderosas são a do sim, mas e a do bumerangue. O sim, mas nos permite concordar com o cliente no primeiro momento para criar uma atmosfera receptiva e depois apresentar o nosso argumento. O bumerangue transforma a objeção em um motivo para o cliente agir. Lembre-se, a voz deve transmitir firmeza e alegria. O não faz parte do jogo, mas é uma oportunidade de aprimorar as suas habilidades. Vamos agora para mais um exemplo prático, de acordo com o procedimento DIP para a prevenção das objeções. O procedimento nos dá respostas prontas, mas mais do que isso, a compreensão do porquê dessa resposta é o que as torna mais poderosas. Para todos os tipos de objeções, poderemos responder de forma vaga ou de forma direta. Vamos ver os exemplos a seguir. Tomemos como exemplo uma objeção em forma de pergunta, quando o cliente fala: poderia me mandar algum material? A resposta pode ser dada de forma vaga ou direta. Uma resposta vaga: o nosso estudo é personalizado, não tem esse material na prateleira. Uma resposta direta: o que eu estou lhe oferecendo é importante para o perfil da sua empresa. Inclusive, quem me disse isso foi o fulano de tal, que é o recomendante, né? Outra forma de objeção seria de forma explícita, que também pode ser respondida de maneira vaga ou direta, conforme os exemplos a seguir. Aí o cliente fala: eu já tenho painel solar, que é uma objeção explícita, né? Você pode responder de maneira vaga: que bom, isso facilitará a nossa conversa. Ou de maneira direta: o seu amigo fulano de tal, que é o recomendante, me falou que o senhor deve se interessar nessa economia. E por último, as objeções podem ser de forma vaga. Esse tipo de objeção também pode ser respondido de forma vaga ou de forma direta, sempre buscando converter a objeção vaga em uma objeção explícita, que é muito mais fácil de se tratar, conforme o exemplo abaixo. Eu não estou interessado, que é uma objeção vaga. Aí você pode responder de maneira vaga também. Esclareça a objeção, por favor. Você quer me dizer que não tem intenção em receber uma economia na sua conta de luz sem necessidade de investimento? Ou você pode responder a objeção de maneira direta. Claro que eu sei que você não está interessado em comprar um sistema solar, mas as informações serão úteis e não envolvem a compra de nenhum sistema solar e muito menos de algum investimento. O objetivo é sempre criar a percepção de valor, não empurrar uma solução. Isso previne a objeção de vantagem e nos move para um benefício percebido pelo cliente. E vamos aqui a mais alguns exemplos práticos de objeções e como tratá-las. Uma pergunta, por exemplo: do que se trata? Objeção em forma de pergunta, né? Você pode responder de maneira vaga: oportunidades de economia sem investimento de acordo com as portarias do Ministério de Minas e Energia. Ou uma solução mais direta: economias significativas dado pela portaria do Ministério de Minas e Energia. Outra objeção: tem um amigo que trabalha com energia, que é uma objeção explícita. Aí você pode responder de maneira vaga: que ótimo, mas gostaria de te apresentar um estudo personalizado, sem nenhum compromisso. Ou uma resposta direta: você é um privilegiado, mas quero mostrar uma solução ainda mais completa.
E temos também uma outra objeção explícita que seria: não tenho condições de investir na empresa. E você pode responder de maneira vaga: pessoas nessa situação acham essas informações que estou trazendo úteis, mas não há necessidade de investimento. Ou uma solução direta, uma resposta bem direta. O motivo do meu telefonema é justamente esse: economia na sua fatura de energia sem necessidade de investimento. E aí, ficou claro para você a questão do tratamento das objeções depois dos exemplos que a gente deu? Revise sempre, pratique e treine o máximo possível os tratamentos das objeções, porque assim você estará cada vez mais preparado para tratar as objeções quando vindas do cliente. De forma geral, nessa aula, nós adentramos um território mais desafiador da prospecção, que é a gestão das objeções. A nossa premissa central, profundamente ancorada na filosofia DEEP, é que a prevenção das objeções é infinitamente mais importante do que o tratamento, uma vez que, se forem prevenidas, muitas vezes essas objeções nem mesmo aparecem. Nós desmistificamos também o equívoco de que objeções são sempre um sinal de interesse. Na verdade, demonstramos que são um sintoma de valor insuficientemente construído por nós, gerado normalmente por uma oferta prematura de soluções. Nós compreendemos também que a distinção entre características, vantagens e benefícios é vital. A primeira pode gerar sensibilidade a preço, e as vantagens, o que a maioria chama de benefícios genéricos, são as grandes vilãs, as maiores catalisadoras de objeções, pois apresenta a solução antes do cliente perceba a real dimensão do seu problema. A verdadeira arte, e um ponto muito importante no nosso procedimento DEEP, reside em utilizar a sequência de perguntas envolvendo situação, problema, implicação e necessidade de soluções. Isso é muito importante, para sistematicamente levar o cliente a articular e internalizar a gravidade de suas dores e o valor inerente à nossa proposta. Ao fazê-los, nós vamos transformar uma necessidade implícita em uma necessidade explícita, prevenindo objeções e culminando em um desejo genuíno pela nossa solução. Apresentamos também as técnicas de sim, mas e bumerangue, que tornam-se ferramentas táticas para navegar aquelas objeções inevitáveis. Mas a meta estratégica é sempre evitar que as objeções aconteçam, construindo confiança e o valor desde o princípio. Espero que tenham gostado dessa aula e vamos para a próxima com todo o entusiasmo possível.